Bom, então, muito obrigado. Primeiramente, agradecer meu brother Flávio. Uma leve história, assim, né? Eu e o Flávio, a gente se conheceu há muitos anos, né? Eu acho que foi, se eu não me engano, em 2008 que a gente se conheceu. E eu trabalhava em uma escola de idiomas aqui em BH. E, e aí eu fui apresentado ao Flávio. O Flávio já era coordenador de um projeto de línguas lá no FMG. E a gente se conheceu, eu falei, nossa, eu queria muito trabalhar lá. E o Flávio, em 2011, né, Não, em 2009 eu fiz uma sexta-feira cultural com eles, com um grupo de inglês. E em 2011, no segundo semestre, eu comecei a trabalhar com ele lá na, nesse projeto de línguas lá da UFMG. E o Flávio, ele é uma das pessoas responsáveis assim, por descobrir vários talentos e várias habilidades que eu tinha que eu nem sabia que eu tinha. Né? E o Flávio foi um dos caras que foi lá e falou assim, cara, você pode fazer isso aqui. Ou você não é só professor de inglês, não, velho. Dá para você fazer isso aqui também. E por mais que eu seja professor de inglês, e é a profissão que eu amo, que eu embrace mesmo, assim, eu sou professor de inglês, mas o Flávio falou assim, Rodrigo, além de ser professor de inglês, você pode fazer isso e isso e aquilo, e aí isso me abriu um leque de ideias, né? Então, eu sempre falo isso em todas as falas, eu agradeço muito, eu sou muito grato ao que o Flávio fez por mim, né? Lá no início de tudo, né? Antes de viagens, antes de virar um nômade digital. Eu não sou um nômade digital mesmo, né? O real, mas isso a gente vai falar depois. Né? O Daniel tem muito mais sabedoria e mais experiência para contar, mas eu sou muito grato. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de vir aqui e falar sobre o que eu tenho feito, né, nessa carreira como professor. Então, eu comecei a dar aulas em 2005, né, então já são 18 anos e meio, mais ou menos, que eu trabalho como professor de inglês. Antes disso, eu trabalhei num call center e lá eu já estudava inglês e foi minha primeira oportunidade fora do meu nicho de trabalho, que era call center. E aí, uma vez, um dos donos da empresa chegou no departamento e perguntou se existia alguém lá no departamento que falava inglês. E eu lembro que a gente até brincava, né, que toda vez que o nosso chefe chegava, né, o cara, o dono da empresa chegava, todo mundo tava no computador, né, a gente abaixava assim, ó, aí a gente chamava de efeito tartaruga. Aí todo mundo já entrava no casco aqui, ó, já começava a fazer alguma coisa, né, só para não ter que lidar com ele, né? Só que dessa vez ele chegou e falou: tem alguém no departamento que fala inglês? Eu falei: eu falo. Aí ele: não, você fala mesmo ou você só sabe escrever? Eu falei: não, eu consigo falar também. Aí ele falou assim: então pode deslogar. Né? O sonho de um cara que trabalhava no call center era deslogar. Né? Aí eu saí e fui lá e eu tive que responder um e-mail. E depois eu tive minha primeira experiência com um casal de americanos que vieram para o Brasil para conhecer a empresa deles. Eles iam fechar um negócio, tudo. E eles falaram assim: Rodrigo, eu vou deixar um carro da empresa com você. Esse aqui é um cartão de crédito que você pode usar. Eu preciso que você vá lá no aeroporto de Confins, busque essas pessoas, ande com essas pessoas em BH para conhecer. Então, se já conhece Belo Horizonte, então leva para conhecer, sei lá, a Praça da Liberdade, a Praça do Papa, leva no Palácio das Artes, andar com esse pessoal na cidade e depois ir para a empresa e apresentar os departamentos da empresa em inglês. Então, essa foi uma experiência assim, que eu falei, não, cara, queria fazer isso. Queria, sei lá, trabalhar mais diretamente com o inglês. Então, foi a minha primeira experiência com inglês, mais profissionalmente falando, antes de eu me tornar professor. E, e depois disso, eu trabalhei em várias escolas de idiomas. Eu trabalhei nesse projeto de línguas lá na UFMG por 8 anos e meio. E eu também tive uma escola por 9 anos. E depois eu saí dessa escola aqui, que era uma escola física de idiomas em Belo Horizonte, e eu pensei assim, não, cara, e agora? Eu vou fazer o quê? E aí que veio a pandemia. E aí a pandemia, né, além de tirar a gente de uma zona de conforto, né, de um modus operandi mesmo, assim,
de ser professor, de preparar a aula, de ir para a escola, de ter o break, de ter a sala dos professores. E agora a gente não tinha mais, né? Agora nós estou em casa, vou ficar na frente do computador, preparação de aula é diferente, o modelo de aula é diferente, as plataformas e as ferramentas são diferentes. Nossa, como é que eu vou fazer aquele assim, gente, vamos separar aqui em grupos de 3 pessoas. Aí a gente aprendeu a usar o break rooms lá das plataformas e aí a gente teve que reinventar mesmo, né, um modelo de ensino. E nessa reinvenção desse modelo de ensino que veio a ideia de fazer um curso, né, um curso online. Um curso que eu poderia gravar, que as pessoas teriam acesso a esse curso, mas eu estaria lá fazendo as lives, fazendo a participação. E nesse início, né, nesse curso, eu tive uma equipe fazendo isso. O Flávio fez parte dessa equipe, Nathalie fez parte dessa equipe, teve o Humberto, o Davidson e a Mari. Então a gente montou uma galera com funções diferentes e foi uma coisa super nova, né, para mim, pelo menos. Eu já tinha visto pessoas fazendo isso, mas eu nem sabia que eu também conseguiria fazer isso. E daí surgiu uma outra ideia, que era a ideia de abrir a IBF Academy, que se tornou a minha empresa digital. Então, hoje eu não tenho um espaço físico, eu posso trabalhar em qualquer lugar, porque eu só tenho aulas online e tenho um curso online também. E isso me deu uma mobilidade muito grande, né, de poder trabalhar de onde eu estiver, contanto que haja internet. Então, hoje eu posso trabalhar, vou para o Rio de Janeiro, mas eu vou continuar minha rotina. Vou para São Paulo, vou para Fortaleza, sei lá, juntei muito dinheiro, vou passar umas férias no Havaí. Só o meu fuso horário que vai mudar, mas o meu trabalho continua da mesma forma. E essa mobilidade me deu uma outra dimensão, assim, de, nossa, eu consigo trabalhar de qualquer lugar e eu consigo me divertir ao mesmo tempo, né? E aí eu vou deixar uma palavra aqui, eu não sei se alguém que esteja aqui não conheça essa palavra, mas é a palavra workation. É uma palavra nova, né, desse vocabulário, né, do workation, né, que é uma junção de trabalho, né, que é work, e vacation, que é férias. Workation é quando você vai para um lugar, né, onde você pode estar de férias, tipo no Havaí ou em Fortaleza, mas você continua trabalhando porque você tem essa mobilidade. E isso foi o que eu descobri em 2019, né? Não, minto, em 2020. Assim que eu cheguei, engraçado também, né? Um plot twist aqui da história. Quando a pandemia começou, eu estava no aeroporto na China, em Beijing. E aí eu estava assistindo na televisão no aeroporto, só que estava tudo em mandarim, eu não estava entendendo nada, eu só via assim, nossa, galera tudo de máscara, nossa, que negócio estranho, e pensei assim, nossa, imagina um negócio desse chegando no Brasil. E chegou, né? E aí eu estava lá no início, né, onde começou, onde foi descoberto tudo, e aí quando eu cheguei no Brasil, demorou ainda, né, uns 2 meses, que eu estava lá em janeiro, e aí no dia 17 de março de 2020, aí parou tudo, né? Aí foi quando, nossa, não dá para ir para a escola, não dá, e a gente nunca passou por isso. Então essa foi uma mudança.